Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar e o assunto novamente é Pablo Marçal. Não é nenhum vídeo sobre as eleições de São Paulo, como o último que eu fiz, que era uma análise das pesquisas e tudo mais, mostrando inclusive o crescimento do Marçal. Não, é um vídeo sobre essa figura que virou uma personagem importante na política nacional. Uma figura que é a ascensão mais rápida que a gente já teve na política brasileira na história. Mais rápida. Até poucas semanas atrás, o Marçal ele era conhecido por uma ala muito específica da sociedade. Muito específica, que seguia ele, uma bolha muito específica. Com poucos dias, ele conseguiu se tornar a pessoa mais comentada do país. E permanecer como a pessoa mais comentada do país, dias a fio. Muita gente faz a comparação com Jair Bolsonaro. Em vários pontos eles são comparáveis, em vários pontos. Do método que eles se utilizam, né, para se comunicar, para conseguir ganhar projeção e tudo mais, né, o perfil que eles buscam agradar, tudo isso. Mas em velocidade, no sentido de um fenômeno, né, rápido, não se compara. O Bolsonaro ele chegou à presidência em 2018, mas ele foi construindo a sua fama, foi construindo e alimentando a sua base ao longo de anos. Começou para valer lá em 2014, aí a coisa engrenou de vez em 2016. Mas foram anos, não foram semanas. O Marçal é um fenômeno que a gente nunca viu, nunca vimos nada parecido com isso, uma onda tão grande. Não necessariamente nem no sentido de angariar eleitorado, mas de conseguir protagonizar a cena política. Tá? E é um fenômeno que não está nada restrito a São Paulo. Isso que está me chamando mais a atenção. Por isso que eu estou até furando o vídeo das outras capitais mais uma vez aqui para falar sobre ele. Aqui, gente, são as buscas sobre ele no Google Trends. Primeiro, vale observar que ele conseguiu ultrapassar aí as buscas por Lula e Bolsonaro. Bom, de qualquer forma, não está numa semana em que Lula e Bolsonaro estão atraindo tanto protagonismo, tá? Mas o que chama mais atenção é quando a gente olha o índice de buscas pelo Marçal por estado. No índice do Google, ele está com 95 em São Paulo, numa escala de 0 a 100. Está com 100 em Goiás, evidente, né? Mas 97 no Tocantins, 84 no Mato Grosso, 85 no Pará, 98 no Espírito Santo, 97 no Rio de Janeiro, 86 na Bahia, 77 em Santa Catarina. A busca por ele está quase equivalente em outros estados ao que você tem em São Paulo. Isso em eleições municipais nunca acontece. Nunca acontece. Então, primeiro ponto, gente, é um fenômeno que vem se reforçando dia após dia e que é sim inédito. No que vai dar, está crescendo tão rápido que também vai morrer tão rápido? É possível, a gente não sabe, tá? Mas é a primeira observação. Uma outra observação, aqui é um vídeo de observações sobre o Marçal dos últimos dias, tá, gente? Uma outra observação que eu queria fazer é a seguinte: teve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que foi tomada nesse final de semana, especificamente no dia 24 de agosto, uma decisão liminar de um juiz do TRSP, o Antônio Maria Zors, que suspendeu as redes sociais do Pablo Marçal. Essa suspensão ela foi feita através de uma solicitação da candidatura da Tabata Amaral, que é do PSB, e basicamente ficou definido que as redes seriam derrubadas, que ele poderia até criar novas. Qual a argumentação? O Pablo Marçal teria pago seguidores para distribuírem cortes dos seus vídeos, marcarem as suas redes para ele conseguir crescer nas redes mais rápido, tá? Isso não seria ilegal se isso fosse declarado para a Justiça Eleitoral. Não foi declarado. Então se configura aí como caixa 2, possivelmente, um julgamento de verdade ficaria para depois do pleito, né? Podendo inclusive levar uma cassação, né, dos votos dele. Mesmo caso ele fosse eleito, ele poderia perder aí o cargo e ficar inelegível por até 8 anos em razão disso. Mas a decisão é liminar, é assim, não vamos, as redes dele elas estão infladas através de métodos ilegais para tentar neutralizar estes danos à eleição, para garantir uma paridade de armas entre os candidatos. É necessário que a gente suspenda imediatamente agora. E pode criar outra, tudo mais. A questão é que essas redes sociais dele foram pilhadas, teriam sido pilhadas com métodos ilegais, tá? É uma decisão, gente, da qual eu discordo. E eu discordo por um motivo muito simples.
Eu não acho que é uma punição que seja efetiva contra a fraude da qual o Marçal é acusado. O espalhamento desses cortes e tudo isso, ele não colaboraria apenas com o crescimento das redes que ele possuía. Não, eles colaboraram com a candidatura dele independente do número de seguidores dele. E pagou gente para distribuir vídeo de campanha na prática. Então, assim, independe do número de seguidores, depende da base de seguidores dele. A base de seguidores é uma das coisas que foi influenciada por esse ato. Então, é uma decisão que na prática ela não consegue resolver o problema. Tá? Essa é a minha crítica à decisão do juiz. Eu acho que você deveria ter ali até tido uma decisão mais radical com relação a bloqueio dos vídeos que foram espalhados dessa forma e tudo isso, mais direcionada. E aí depois da eleição, quando você tiver tempo para fazer análise, você ter uma investigação, um julgamento devido na justiça eleitoral, aí sim você pode levar uma cassação de candidatura, porque os danos já estão colocados, ok? Mas só por isso que eu sou contra a decisão, tá, gente? Eu tô vendo muita gente criticando a decisão, muito jornalista criticando a decisão com o argumento de que isso só dá mais projeção para Pablo Marçal, isso só colabora para que ele consiga ter mais simpatia dos seus eleitores. É verdade, mas e daí? É papel da justiça eleitoral planejar como que vai punir alguém em caso de um crime eleitoral, pensando se o eleitor vai simpatizar e vai votar mais na pessoa? Não, o papel da justiça eleitoral não é tentar interferir no processo eleitoral. No sentido de não vamos punir porque aí ele vai ter mais votos. Não, o TRE tem que estar se ferrando para a repercussão da decisão no sentido do candidato ganhar voto. O TRE, ele precisa, o TSE também, não, depois do caso subindo, ele precisa se preocupar com uma única coisa. Existe crime eleitoral ou não existe? Se existe, vamos punir da forma como está previsto a punição por este crime eleitoral. Não existe? Não vamos punir. É muito simples. Não é para o TSE ou o TRE fazerem cálculo político. E olha que eu torço para um desastre na candidatura do Marçal. E sim, a decisão repercutiu bem para o público que ele quer atingir, que ele quer angariar. Mas e daí? Aí qualquer um pode cometer crime eleitoral agora, porque o TRE vai ter que ficar fazendo esse tipo de cálculo. Então isso é um argumento ridículo para dizer o mínimo, tá, gente? Por mais que eu discorde da decisão, porque eu acho que ela não é efetiva, ela não atinge o cerne do que foi feito pelo Marçal, mas também não acho absurda, acho que é uma situação complicada mesmo. A gente não tem ainda uma justiça eleitoral preparada para agir tão rápido perante a casos como esse. Era, na verdade, para algum candidato já ter recorrido antes. Quando isso começou a ser feito e o TRE já ter agido naquele momento. Não aconteceu, né? Agora está muito em cima da hora. Os danos estão aí. E esses danos que sejam avaliados posteriormente, inclusive com uma possível cassação de mandato, caso ele venha a ser eleito, que eu ainda acho bem provável. Bom, segundo ponto, gente, a Tabata Amaral surfando muito nisso, não é uma crítica, surfando porque que surfe mesmo, tá? Vídeos que ela publicou com as acusações contra o Marçal, do vínculo do partido dele com o PCC, todos os escândalos que vão aparecendo um atrás do outro, estão bombando, vídeos muito bem feitos, tá? Do ponto de vista de marketing, genial. Ok? E isso certamente dá projeção para a Tabata, torna uma candidata ainda mais conhecida e tudo mais. Eu acho que ela pode colher alguns frutos, vamos observar, ok? E em paralelo a isso, muita gente está criticando as outras candidaturas, do Boulos, do Ricardo Nunes, por não caírem muito de frente com o Marçal. Olha aí, a Tabata está sabendo fazer um negócio, vocês estão vacilando, vocês estão perdendo. Eu não acho, gente. Não acho que do ponto de vista de estratégia eleitoral, principalmente no caso do Boulos, esteja perdendo não entrando nessa. Um dos principais objetivos da campanha do Boulos, né, não o principal, mas um dos principais, é justamente transmitir a imagem de uma figura pacífica, aberta ao diálogo e que repudia o conflito.
A partir do momento que o Boulos entra numa estratégia de campanha muito focada em ataques, isso pesa contra a transmissão dessa imagem. A partir do momento que o Boulos, por exemplo, fizesse os vídeos que a Tabata fez, isso entra, calma, o Boulos aí atacando, vociferando, não sei o que, o invasor. Então tem uma questão de imagem. A candidatura do Boulos, entrar nessa seria muito mais perigoso do que é para a candidatura da Tabata. Para a candidatura da Tabata tá certo entrar nessa. É uma estratégia correta. É uma estratégia correta. Até porque até agora, boa parte do que a campanha da Tabata sempre buscou transmitir para o eleitorado era a ideia de uma candidatura propositiva. E obteve sucesso nisso. Odeio, gosto das propostas, não importa. Obteve sucesso em se colocar como uma candidatura propositiva. Tá? Não vamos brigar, vamos discutir propostas. Que é o que o Boulos está fazendo agora. Só isso também não é bom. Um candidato, uma candidata, no caso, precisa também mostrar que sabe peitar, que está pronta para o embate. Porque é uma postura também que é esperada de alguém que você elege como prefeito, uma personalidade ali que sabe comprar briga. Com quem precisa comprar briga. Então eu acho que é uma estratégia muito correta da campanha da Tabata, acho que também está certa a estratégia do Boulos de cimento de canto, porque também Boulos tem muita chance de ir para o segundo turno já. Porque ele tem um eleitorado fiel à esquerda. Tem o voto de quem gosta de Lula, gosta já da Marta, até gosta dele mesmo, no geral gosta dele, também gosta do Lula ou da Marta, via de regra, e que vai levar ele para a segunda fase da disputa. Então não é um momento, acho que, de manter a calma mesmo. Me parece que é o cálculo mais correto, ok? Então esse é o segundo ponto, do ponto de vista da estratégia dos rivais. Tá legal? Outro ponto, cassação de candidatura, né? O Marçal aí tem esses... Gente, é muita investigação, é muita coisa contra ele, contra os integrantes do partido dele, o PRTB, essa coisa do PCC, tudo isso, é muita coisa, é muita coisa. O fato é o seguinte, quando se fala em uma cassação de candidatura, o principal alvo tá justamente no fato de você ter gente do partido dele que considerou que o estatuto partidário não foi cumprido, não sei o quê, né? Ele teria sido indicado para a prefeitura descumprindo o estatuto da legenda, né? Então, assim, se a regra eleitoral é para você ser candidato a prefeito, você tem que estar filiado até o dia 3 de janeiro, dia 1º ou dia 3, eu nunca lembro, de abril do ano da eleição, a regra do partido dele é assim, não, você precisa de mais tempo, você tem que estar filiado já desde o último dia de março, tá? E ele teria, não só filiado, como confirmado como candidato. Ele teria sido confirmado como candidato filiado só em abril. É descumprimento de estatuto partidário? É. Aí ele pode ser cassado por isso? Gente, isso é um campo complicadíssimo. Justiça eleitoral já é um inferno, tá? Direito eleitoral já é um pesadelo. Regras muito abrangentes, a lei eleitoral ela deixa muita coisa em aberto e aí você tem que se jogar muito na jurisprudência, é um caos completo. Quando você entra em que medida a justiça eleitoral ela pode interferir numa candidatura em razão de descumprimento de estatuto partidário, a coisa atinge outro patamar. Outro patamar. Eu abordei bastante esse tema, eu não vou entrar muito a fundo agora, vou voltar só se a coisa ir muito adiante, num vídeo de 16 de maio de 2022, que é Entenda a chance de Dória ganhar na justiça o direito de ser candidato. Naquela ocasião, o Dória tinha sido eleito nas prévias do PSDB como pré-candidato a presidente. Ele ganhou as prévias que foram feitas com dinheiro público, tá? E puxaram o tapete dele dentro do PSDB. Jogaram no lixo o processo de prévias. E o Dória pensou em entrar na justiça. No final ele desistiu, preferiu sair de lá. Fez bem até no final, porque mesmo se ganhasse na justiça, ia ser um candidato sem apoio do próprio partido e provavelmente ia minguar na eleição. De qualquer forma, naquela ocasião eu comentei bastante e existem 1000 precedentes, de um lado e do outro. Existem precedentes na justiça eleitoral de sim, o TRE, o TSE, eles podem barrar uma candidatura porque o estatuto partidário foi descumprido e podem punir o partido pelo descumprimento do estatuto, ou não cabe ao TSE ou ao TRE fazerem isso, o partido tem autonomia com relação ao seu estatuto. Por mais que seja estranho olhando de fora, né? Pô, um partido político tem uma lista de regras, tem quase que uma constituição do partido. E aí isso é descumprido, a justiça eleitoral não... É um entendimento muito frequente.
De que aquilo ali é um contrato e que, como contrato, quem pode julgar é a justiça comum. Então, muita cautela com dizer a candidatura do Marçal será cassada por esse motivo até o final da eleição. Muita cautela, porque não é simples, principalmente esse campo aí do direito eleitoral. Ele é muito complicado. Você vai achar de tudo. Naquela ocasião lá do Dória, eu conversei com muita gente, cada um falava uma coisa, tá? No final a gente não teve resultado nenhum, porque o Dória acabou pulando fora por conta própria, ok? Então, assim, não acho que ainda é difícil do Marçal ser cassado durante a campanha, ainda mais por esse motivo. Depois, aí, gente, aí tem essa história também agora que surgiu do pagamento para distribuir em corte dos vídeos dele, que levou à suspensão das contas, pode surgir mais coisa, né? Se bobear, ainda surge condenação em segunda instância que pode implicar ele na lei da ficha limpa, a quantidade de coisa que tem nas costas dele. Vamos ver. Mas aí seria algo posterior, seria algo aí, para quem tá falando, o Marçal seria forte numa eleição presidencial em 2026. Aí eu já acho que realmente é muito difícil que ele esteja livre de qualquer coisa até lá. Né? Ele também, ao mesmo tempo que ele é um fenômeno em repercussão e tudo isso, ele também é um fenômeno de acusações das mais graves. Ok? Mas para essa eleição eu acho que é necessário ter essa cautela. E acho que, infelizmente, também, mesmo se fosse necessária uma suspensão da candidatura por descumprimento de regras comprovado, evidente, provado, tudo isso, mesmo se isso fosse necessário, eu acho que o TRE e o TSE não iriam ceder por medo de pressão política. Como eu falei mais cedo, não é para eles pensarem nisso, não é para pensar em como que vai repercutir uma decisão na hora de tomá-la, mas acontece, eles pensam. Então, acho que cautela nesse ponto, tá? Então é isso, ó, caso do TRE, comentei. O quão fenômeno é o Marçal também, a estratégia da Tabata e do Boulos. O Nunes eu acho que tem que cair mais em cima, eu acho que vai cair, eu acho que isso já está definido na campanha, tá? A questão da cassação. E, gente, com relação ao potencial de vitória, olha, agora eu tô sem moral para falar de São Paulo nesse sentido, porque eu, lá no começo do mês, publiquei o vídeo lá falando que considerava que o Datena estava se configurando como favorito, né? Mal sabia eu que ele seria esse desastre nos debates eleitorais e que Marçal também ia crescer, ia conseguir crescer. Eu subestimei a idiotice, né, de alguns e mal sabia eu que o Marçal ia conseguir crescer e captar uma parcela do eleitorado que eu acho que até inclusive poderia ir para o Datena, tá? Para mim a questão do Datena era passa a barreira do primeiro turno e ganha no segundo. E eu, quando eu coloquei favorita, porque eu estava acreditando que ele ultrapassaria essa barreira, agora já não acho. Ao que tudo indica, não, né? As pesquisas estão comprovando que eu estava incorreto. Então, tinha todo esse contexto, de qualquer forma eu errei na análise. Então, estou sendo cauteloso agora também, mas Marçal vencer ainda parece coisa de outro planeta, tá, gente? Por uma questão básica de observar o eleitorado. Até agora o Marçal, ele está captando eleitores que votaram no Bolsonaro. Ele não está captando eleitores que não votaram no Bolsonaro. Nada. E em São Paulo, Lula ganhou em 2022. Haddad ganhou de Tarcísio em 2022. São Paulo não é uma cidade bolsonarista em relação a boa parte das outras capitais. Então, assim, o Marçal não tem tanto campo assim para atrair voto. Tem para fazer barulho. Talvez até agora para chegar no segundo turno. Mas vencer é difícil demais, tá? Difícil demais. Mesmo com esse fenômeno. Vamos aguardar, teremos pesquisas ainda. Não vou fazer o mesmo que eu fiz com o Datena, né? Dizer que com certeza ele não vai... Não falei também que o Datena com certeza ia vencer. Falei, não vou dizer que o mais provável de lavada é que Marçal nem vá para o segundo turno, mas, gente, cautela também. Tá? Cautela também. Mas que é um fenômeno político, é. E mesmo que ele morra na praia, que Marçal seja até preso, saia do jogo, ele demonstra de forma muito clara que o eleitor do Jair Bolsonaro, com o tempo, pode não ser tão fiel ao seu líder. Que foi um pouco que eu entrei no vídeo passado. Pode não seguir as ordens do Bolsonaro quando achar que não deve seguir. E mais, que para Bolsonaro apostar numa moderação entre aspas, né? Numa suposta moderação, ou então outros candidatos da direita também tentarem se colocar como bolsonaristas moderados, o que por si só não existe, mas
Vocês entenderam o que eu quis dizer? Estou me referindo, por exemplo, ao Tarcísio de Freitas. Talvez eles morram na estrada também, tá? Porque pode aparecer alguém como o Marçal que está disposto a dobrar a aposta. E quando aparece alguém que dobra a aposta desse jeito, que baixa o nível desse jeito, a pessoa tchau Tarcísio e talvez tchau até mesmo para o Jair Bolsonaro. Veremos, gente. Vai ser um fenômeno, por mais que preocupante, bastante interessante de acompanhar, tá? E hoje teve sabatina do Marçal na Globo News e na CNN Brasil. E ele só aumentou o tom. Tá funcionando, né? Ele vai reforçar isso. E não adianta, não compartilhe vídeos dele, não dê bola pra ele, estão cometendo o mesmo erro que cometeram com Jair Bolsonaro. O Marçal vai ser o protagonista até o final. O Marçal vai ter seus vídeos aparecendo pra todo mundo até o final, gente. Isso é fato dado. Né? Se você não compartilhar, eu não compartilhar, não importa. Ele vai dobrar a aposta e vai criar interesse. As pessoas adoram ver confusão. E ele é mestre em criar confusão. Tá? Então, acho que não tá por aí também. Não tá por aí também. Veremos, gente. Se discorda de alguma coisa, comente aqui embaixo. Se concorde, comente também, tá? Foi um vídeo praticamente aqui sem roteiro. Eu só coloquei uns pontos de observação aqui na tela, porque eram alguns comentários, muitos comentários acumulados sobre temas diferentes ligados ao Marçal. Tá, dar uma atualização, eu tô preparando uma série sobre lá os Estados Unidos, que eu já falei várias vezes pra vocês, eu tô gravando, são vídeos mais longos, tudo dá muito trabalho, tá, gente? Então por isso que o ritmo aqui tá mais devagar também. Essa série vai entrar primeiro no meu streaming, no TV Coyote Play, e depois eu vou deixar disponível livre no YouTube, algumas semanas depois, antes, evidentemente, das eleições dos Estados Unidos. E aí, enquanto isso também, tô aguardando a bateria de pesquisa da Quest pra ver aí de entrar em algumas outras capitais. Tirando São Paulo, tem muita capital, vou falar pra vocês aí de outras capitais, tem muita capital que a disputa tá chata pra caramba, hein, gente? Óbvia pra caramba, né? No estilo Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes na frente, Ramadinho lá atrás, é meio chato até de... Não tem muito o que falar, nem os próprios, os eleitores dessas cidades estão muito interessados, né? Não todas, mas boa parte delas. As eleições municipais esse ano, tirando em algumas poucas cidades, estão bem mornas. Abração, gente, e até a próxima.